Bom dia a vocês, é uma grande alegria, em especial ver o nível de qualidade de capacitação, qualidade histórica desse evento. Eu me sinto lisonjeado. Eu estou que nem professor aqui agora. Sinto lisonjeado de estar aqui participando. Depois vai ter alguma outra referência aí, acho que vou receber homenagem também depois, né? Aí eu vou fazer um pouquinho sobre a história, mas eu gostaria só de replicar o seguinte: eu me sinto muito à vontade e muito feliz de estar aqui, primeiro porque eu estou vendo as homenagens que estão sendo oferecidas aqui para os professores, meus antecessores, né? Professor Barrichello, com quem eu tive a oportunidade de conviver 54 anos. Então, na relação com o professor Barrichello, não existe outra pessoa que tenha tido uma relação, como foi mencionado aqui, no bom sentido, né? De convivência com ele. Então, eu não está aqui, mas eu já fiz questão de dizer na saída ali que eu publicamente testemunhado que eu estou aqui hoje graças ao que eu aprendi com ele, graças às oportunidades que ele me ofereceu, tá? Para conquistar o que eu, né, posso ter conquistado e contribuído com valores aí para todos. Eu estou completando 50 anos de formado em engenharia florestal, tá? Proximamente estou completando 45 anos de ter defendido a primeira dissertação de mestrado do curso de pós-graduação em recursos florestais da Exalc, sua primeira defesa de dissertação. Na época eu não tinha doutorado ainda, era só mestrado. E também, proximamente, completando 25 anos, como o primeiro engenheiro florestal atingiu o cargo, o título de professor titular da Universidade de São Paulo. Então, na profissão do engenheiro florestal, esses são valores que eu contemplo muito e tenho grata satisfação de compartilhar com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a energia da madeira, tá? E, combinado com o professor Humberto, ele me deu 40 minutos, eu pedi 45. Tá? Mas provavelmente vai chegar nos 50, mas eu prometo que não vou passar disso. Se eu passar, pode me chamar a atenção que eu paro. Mas eu vou contar a partir do momento que eu botar o primeiro slide. Detalhe, o que eu vou apresentar aqui é um pouquinho diferente do que vou falar até agora. Vou falar de um tema que é bastante atual, mas um pouquinho diferente, de fibra para celulose, apesar da minha origem ter sido com química da madeira e celulose até o meu mestrado. Depois eu derivei, né? Mas a minha base foi essa, e foi muito favorável essa base que eu tive, essa experiência, conviver com o professor Barrichello, conviver com o professor Celso, e mesmo depois convivendo com outros professores do departamento. Tem alguns aqui, eu gostaria até de nominá-los, mas já saíram: o professor Tomazello, o professor Mário Ferreira, que foi apontado aqui, etc. e tal, que foram fantásticos em relação a eu olhar como referência, né, e aplicar as referências na minha vida profissional, no meu desenvolvimento de atividades de pesquisa, tecnologia e extensão, tá? Que a energia de madeira tem muito de extensão. E eu vou falar um pouco alguns conceitos, porque eu acho que é uma área que, né, todo mundo está convivendo no dia a dia. Eu acho importante relembrar alguns conceitos, tem algumas confusões, inclusive, no meio do caminho. Gostaria depois de falar um pouquinho, a pedido do que o professor Humberto me colocou, de falar um pouquinho do que o LQC contribuiu ao longo do tempo, de forma bem resumida mesmo, vou mostrar para vocês. E nesse contexto já vou antecipando que tudo isso aconteceu graças com certeza, o privilégio, como o professor Raquel mencionou, eu ter tido essa oportunidade de estar aqui, convivendo com pessoas, e a elas, inclusive, é que eu devo atribuir o que o LQC pode ter conduzido e contribuído dentro do setor florestal na área de energia. E eu nomino aqui algumas pessoas importantes, por exemplo, Júlio. Faço questão de nominar o Júlio, foi um estagiário lá das origens, um estagiário nosso no laboratório, trabalhando com carvão vegetal, mas quem diria, hein, Júlio? Faço questão de nominar o Paulo Henrique, que está aqui, que é uma safra mais, ele estava aqui pelo menos, uma safra mais recente. A Carol, também uma safra mais recente, mas estavam aqui. Está aqui, a Carol, é isso aí. Bom, vamos entrar no mérito, depois eu posso comentar um pouquinho sobre a questão histórica, se for o caso. E não posso deixar de fazer referências e menções a Gorguinha, Edson Ortolani e que não tenho referência, provavelmente se já faleceram ou se estão ainda em vida, mas eu faço questão de identificar o Edmilson, que está ali sentado, né, no hall dos técnicos que labutaram conosco no laboratório, que deram apoio fundamental para que os trabalhos pudessem ser desenvolvidos. Edmilson, muito obrigado a você também. Viu? Energia da madeira.
Aqui o meu. Bom, a primeira coisa é a linguagem do sistema. Tu não fala energia da madeira, mas por trás disso aí tem uma enorme gama de conceitos, nominações, identificações. Há muita confusão, tem gente que confunde processo com produto, produto com processo, mistura os dois, inventa moda. Tá? Eu acho muito interessante, por exemplo, quando eu visito uma fábrica de celulose de papel, aí estou visitando pela primeira vez, aí a pessoa vai comigo e fala assim, olha, aqui é nosso picador de cavaco, aqui é nosso picador de biomassa. Eu falo, mãe, cavaco não é biomassa? Biomassa não é cavaco? Não é? Então, é questão de uso, né? Uso. Mas é bom relembrar um pouco os conceitos. Me animei, inclusive, estou pretendendo fazer um glossário de termos envolvidos com energia da madeira, inclusive para biorefinaria, por exemplo. Né? A gente confunde biorefinaria com produto, não é produto, biorefinaria é processo. Tá bom? Não existe, por exemplo, não existe petrorefinaria. Por que biorefinaria? Refinaria não como outra. Mas é uma questão interessante de marketing que tem que ser conduzido, faz parte do processo. Né? Evolução do consumo de matéria para energia. É uma bacia. Claro que nós começamos a nossa civilização com a descoberta do fogo. Acho que o primeiro cara que viu um relâmpago cair numa floresta e pegar fogo deve ter levado um susto. Né? Deus fogo. Tem gente que até hoje cultiva o fogo como Deus. Né? Aliás, ele é poderoso, por sinal. Depois nós tivemos, ao longo da nossa história, eu vou encurtar, não vou falar dos egípcios, nem dos gregos, nem dos persas, não vou completar muito longe, mas começou com o ser humano usando o fogo para cocção, iluminação e aquecimento. Ao longo da história tem várias referências de tecnologias, inclusive, primitivas, para tentar obter um pouco mais do que fogo. Tá? Tivemos a Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela começou com madeira para fins energéticos. Tá? Com a escassez de florestas na Europa, que a Revolução Industrial dizimou as florestas da Europa. Aí, felizmente, para a época, descobriu-se o carvão mineral, passou a ser usado intensamente durante o processo de Revolução Industrial. Depois nós tivemos a queda, o preço, a disponibilidade, o acesso, né, o baixo custo, um baixo custo entre aspas, porque o custo de acesso ao petróleo, historicamente, sempre foi determinado por um poderio militar. Tá? Então, o custo para manter o poder em cima das irmãs do petróleo, para tirar o petróleo lá de onde tem as fontes, graças ao quê? A uma influência, uma segurança militar para poder ter acesso. Tá? Houve um momento que isso foi questionado, porque aí o consumo de madeira foi caindo por questão de utilização de outros combustíveis de maior valor energético, mais fácil acesso, menor custo, infraestrutura fantástica. Imagina, petróleo tirado lá da Arábia, chega aqui no meu tanque de gasolina. Está tudo esquematizado, tudo bonitinho, muita grana envolvida. Depois veio o petróleo, madeira estava desaparecendo. De repente, o que acontece? Crise do petróleo. Tá? Passamos a ser reféns do preço do petróleo. Por oportunidade, como foi mencionado aqui, eu estava aqui nessa época, eu fui chamado para lidar com isso, partindo quase que do zero, e aí houve uma retomada do interesse pelo uso de energia de madeira, e reforçada agora por a questão climática, tá? Que veio para ficar novamente. Consumo mundial de madeira, em torno de 4 bilhões de metros cúbicos, sendo que de cada 2 árvores são cortadas no mundo para qualquer utilização, uma é para energia, a outra é para tudo que você pode imaginar que se faz com madeira. Tá? Então, começa a ter um contexto importante em termos de valor agregado quanto à quantidade de madeira. Preocupante. O Brasil é o 3º maior consumidor e a FAO identifica que até 2050 nós vamos triplicar ou quadruplicar o consumo de madeira para energia no mundo, por causa da questão do apelo climático por combustíveis renováveis e de mais fácil acesso. A madeira, aliás, é um instrumento muito bom para energia, porque ela é descentralizada, de baixo custo, tá? E fácil de obter. Tá? Por exemplo, não depende de poder militar para você ter acesso. Basta plantar. Claro que nós temos aí outras alternativas energéticas em curso. Eu acredito que a hora que a fusão nuclear estiver dominada, esquece o resto. Vai ser a energia do futuro. Importância social. Nós temos situações importantíssimas, então não é só barriga
né, na bancada do laboratório. Nós temos questões importantíssimas no aspecto social. Nós temos uma demanda muito forte de pessoas que precisam da madeira para cocção, com um equipamento como esse aqui, por exemplo, que é um fogão, entre aspas, que o rendimento de lenha aqui de energia é de 5%. 5% energia, eficácia de utilização da energia desse equipamento. Depois nós temos situações extrema, que você tem equipamentos com rendimentos de 90% da energia liberada dentro do conforto de uma casa belíssima. Tá? Existem extremos na questão do uso de madeira para cocção e aquecimento. E não é pouca pessoa, não são poucas pessoas, não, tá? São 2,3 bilhões de pessoas que dependem da lenha para cocção e aquecimento. Consumo de etanol no Brasil. Praticamente repete o que acontece no mundo. Cada 2 árvores que são retiradas para algum uso, uma praticamente é para energia. Tá? Muito para cocção doméstica, e tem um componente forte aqui, 80 milhões de metros cúbicos para uso energético industrial. E quem que utiliza? Principalmente, quem é o campeão? Siderurgia e metalurgia. Tem alguém da siderurgia aqui? Não? Siderurgia e metalurgia, principalmente na transformação a carvão vegetal, a indústria de alimentos e bebidas, cerâmica, papel e celulose, claro, tinha que ser maior, inclusive, né? Outras indústrias. Então, aqui nós temos um universo de oportunidades, inclusive. E pessoas que, inclusive, não sabem fazer floresta. Não, está junto. No Brasil, são 40 milhões de pessoas em 2017, esse número não deve mudar muito não, tá? Porque é muito relacionada com o nível de pobreza, porque as classes D e E é que mais consomem madeira para energia. Então, questão fundamental social envolvida nisso. Tá? E nós temos esse tipo de coisa aqui, ó, no Brasil, facilmente de encontrar no interior. Ok? Sendo que poderia ser muito melhor, com tecnologias que existem disponíveis, mas precisaria ter um trabalho de fomento, tá? Uma dedicação específica para trabalhar com isso aí, porque só ao melhorar o fogão, isso aqui não é fogão, né? Você tem uma redução significativa de consumo de madeira, o que é importante também, não é só consumir, reduzir consumo também é importante. Lembrar que a silvicultura do eucalipto começou intensivamente no Brasil, aqui em São Paulo, porque o Navarro de Andrade foi convidado pelo governo do estado na época para resolver o problema de dormente e poste para a linha férrea, para a linha telegráfica, perdão. Sendo que, mas principalmente, pode ser as locomotivas a vapor. Tá? Já um reflexo da Revolução Industrial na sequência. Só que depois vieram as locomotivas a diesel, as locomotivas elétricas, e isso começou, o que fazer com essas madeiras? Aí foi para a celulose, por exemplo. Né? Outro contexto, fontes. O professor Celso está falando lá, ó, cuidado com o cavaquinho mais fininho, cuidado com a amostragem, etc. e tal, qualidade. Veja só o universo que nós temos aqui em relação à questão de qualidade, porque tudo isso aqui é usado para energia. Diferentes formas, diferentes condições, diferentes oportunidades. Existe hoje um mercado chamado mercado do residueiro, cheio de caminhão transportando resíduo por aí, cavaco de resíduo. Tá? Então, resíduo madeira roliça, casca, resíduos florestais, resíduos de indústria de madeireiras, pó de serra, resíduos urbanos. Tem várias unidades no Brasil que fazem reciclagem de madeira, de lixo, para vender como recurso energético. É um negócio muito interessante em termos de mercado, inclusive. Outra questão, logística. Putz, não é o pentatrem, não, bonitinho, não. O negócio aqui é altamente variável, dependendo da circunstância, do contexto onde essa madeira está sendo usada. Tá? Então, é outro universo, tá? Esses são fatos concretos, não é só para tirar foto, não. Tá? Que também tem um universo amplo para falar, trabalhando com energia da madeira. O que eu faço? Eu faço pirólise. Não, é muito mais que isso. Pré-processamentos, faz parte do contexto da madeira. A madeira pode ser fragmentada para diferentes aplicações energéticas, pode ser compactada, se você tem material pó, você pode compactar, briquetar, beleza. Isso aqui faz parte do universo chamado energia de madeira. Agora, em termos de processos, são N processos ou N refinarias que existem em torno do potencial da energia da madeira. Tá? E não é coisa nova, não. Liquefação, eu vou tratar três, no máximo 4 desses processos.
Liquefação. O que é? Você pegar a madeira e dar um jeito de transformá-la 100%, exceto as cinzas, em um negócio parecido com petróleo. Você pode ter um complexo de compostos químicos, você pode usar diretamente para queimar, ou você pode refinar. Tá? Como se fosse um refino de petróleo. Tá? Que isso aqui passou a ter um desenvolvimento maior a partir do século XX, a partir dos processos de hidrogenação. O que é? Isso aqui trabalha assim, a hidrogenação, tanto a hidrogenação como o processo hidrotérmico, trabalha com temperaturas elevadas, altas pressões. Você pode trabalhar com hidrogênio, você pode trabalhar com água. O hidrotérmico é você trabalhar com biomassas, de modo geral, que tem umidade, não precisa secar. Aí você aproveita a própria água, injeta mais água, pressiona, você consegue transformar. Como é que está o nível disso aqui hoje? O olhar é sempre para resíduos líquidos celulósicos, de modo geral, não só resíduos madeireiros, para resíduos agrícolas, mas ainda há um problema, há um desafio. Problema não, um desafio de escalabilidade e custos por causa do consumo de energia que exige os processos. Tá? Outra questão, hidrólise. O que é? Quebrar, né, a cadeia de celulose e obter a glicose e fermentar. Só que junto com aí você obtém a lignina, você obtém e tem as polioses, que todos eles são aproveitáveis. Isso aqui não é novo também não. Desde o século XIX, na Alemanha, nos Estados Unidos, muitas patentes, plantas trabalhando para a produção de etanol de madeira, produção de lignina para energia, ou até derivados da lignina, e produção de furfural e ração animal a partir das polioses, as hemiceluloses. Tá? Para vocês terem ideia, a União Soviética, a ex-União Soviética, até a década de 70, tinha pelo menos umas 4 usinas de hidrólise de etanol da celulose. E, historicamente, aqui eu tenho uma literatura, uma referência, que já chegou a ter 40 usinas de hidrólise de etanol na ex-União Soviética. Tá? Um pico de produção de 400 milhões de litros por ano. Tá? Problemas. Consumo de energia, problemas de corrosão. Aí, como é que vai resolver o problema de corrosão? Hoje nós temos engenharia de materiais. Talvez o problema não seja do processo de hidrólise, mas o problema de novos materiais para fazer o processo via ácida, se ainda ela for de interesse, né? Porque tem outras oportunidades, inclusive. A questão da hidrólise, ela tem variado muito em relação ao preço de combustíveis fósseis. Ora o combustível fóssil sobe, há um interesse, ora o combustível fóssil abaixa, soma o interesse. Então, é um detalhe interessante em relação à percepção de como é que essas coisas se desenvolvem em termos de processos, estudos e viabilidades. Nós tivemos, aqui no Brasil, uma fábrica de etanol, coque de madeira e de ração animal, que funcionou durante 5 anos no Triângulo Mineiro. A fábrica foi importada da União Soviética, que era o modelo que tinha na época, funcionou, fazia parte do Programa Nacional de Combustíveis, né? Ou de biocombustíveis. Quando fala biocombustível, a gente associa com combustível líquido, tá? Apesar que não é bem correto, mas de qualquer forma, na época tinha o Proálcool, que estava no auge, e existia a ideia de também produzir o etanol a partir da hidrólise da madeira. Tá? A meta, na época, era disseminar essas usinas para chegar a produzir 11 bilhões de litros de etanol. Eu não sei se é possível colocar um vídeo para mim, para provar para vocês que essa planta existiu. Instalou em Uberlândia a primeira usina de produção de álcool de madeira do país, no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Coalbra, onde outros produtos também serão produzidos. É o Brasil conquistando tecnologias de novos combustíveis essenciais ao nosso desenvolvimento. Coalbra, energia do Brasil independente. Coque e álcool de madeira, por que em Minas Gerais? Porque o coque seria usado, a lignina seria usada para fazer pirólise. Cadê o político? Lá tem palavra, Opa. lá precisa de palavra. A melhor parte é essa. A melhor parte é essa. Como é, Pinguim? Agora não. Foi no domingo, não é hoje? Não.
A lignina ia ser coqueificada para abastecer as usinas siderúrgicas do estado de Minas. Essa que era a ideia. Por que deixou de existir? Por questões políticas. Tá? O setor de cana-de-açúcar é muito forte e unido, ele se apresentou politicamente muito mais presente e definiu a política do etanol de cana. O setor florestal tinha meia dúzia de negado, apesar do governo que estava apostando, o governo estava botando dinheiro nessa planta, mas não tinha o interesse do setor em cima disso. O setor está preocupado com outras tecnologias, com outros produtos. Bom, e agora, como é que está a situação? De 2000 para cá, está se procurando trabalhar com enzimas para a degradação da celulose, para tentar evitar os ácidos, mas os ácidos não saíram da totalidade, eles estão presentes, então uma combinação de hidrólise ácida com enzimas, e a ideia é dedicar, não necessariamente a madeira em si, mas principalmente em resíduos, pode ser florestais e agrícolas, e também para algumas culturas dedicadas, sorgo, por exemplo, tá? E a Raizen é a referência, tem uma planta de produção de 80 milhões de litros de etanol aqui em Guaíba, no estado de São Paulo. Começou aqui na Exalc, tá, no departamento de Química, o professor Alcardi, esse assunto, agora que está vingando com uma planta já industrial, chamada etanol de segunda geração, porque o primeiro é o etanol tirado da espremeção do bagaço, né? Então, o Brasil já está caminhando para isso aí. Eventualmente, o setor florestal pode ter uma oportunidade nisso aí, na viabilização, por exemplo, da própria lignina, um produto a mais da produção de etanol, e alguns aldeídos interessantes podem ser tirados, que é o caso do furfural, das hemicelulose e até ração animal. Gaseificação, não é gaseificação, é errado falar gaseificação, é gaseificação. Gaseificar é colocar gás na Coca-Cola. É gaseificação, tá? É transformar madeira em gás, tá? E isso também não é novo, tá? É um aquecimento com a quantidade estequiométrica de oxigênio abaixo, para que ela não se queime totalmente. Você consegue produzir monóxido de carbono e hidrogênio, tá? E se você tiver com o objetivo de produção de metanol, é possível você, a partir desse gás, de monóxido de hidrogênio e mais algumas coisinhas no meio, você colocar catalisadores e você produzir metanol, tá? Então, Singás não é qualquer gás. Singás é o gás de síntese, é o gás que você vai usar para produzir metanol. Tem gente fazendo gasificação de madeira, por exemplo, e falando que está produzindo Singás, mas não está produzindo metanol, então, conceitualmente, não é o Singás. Não é exclusividade da madeira, isso aqui tem muito de base em cima do carvão mineral também, tá? Isso não é novo, no século XIX, na Europa, se fazia iluminação pública com canalização de gás, de gasificação, de madeira e depois com carvão mineral. E durante a Segunda Guerra Mundial, isso foi uma parafernália, foi assim uma explosão de gasificadores para todo lado. Inclusive, na Europa, se chegou no pico da Segunda Guerra a ter 1 milhão de veículos movidos a gasogênio. Eram umas parafernália, tá? Mas tinha 1 milhão. No Brasil, chegou a 20 mil veículos e caminhões movidos a gasogênio. Então, não é algo novo, mas pode ser reengenheirado. Tá ok? Durante a crise do petróleo, por exemplo, eu me envolvi com são para tratores. Se fazia o gasogênio, colocava na frente do trator, botava carenagem, você não dizia que tem gasogênio ali. E você substituía 80% do diesel. É perfeitamente possível. E nesse contexto, você pode usar a gasificação para a produção de calor, para a eletricidade em áreas onde não está ligado no grid, né, não está ligado nas usinas elétricas. Existe aqui no Brasil algumas situações como essa, em que você pode queimar em motores diesel sem problema, desde que você faça um bom controle de alcatrão. Você consegue substituir 80% do diesel, tem que colocar 20% porque precisa para lubrificar as válvulas do motor. Tá? O Brasil já teve uma planta semi-industrial de produção de metanol a partir de gasificação, aqui perto de Rio Claro, aqui perto de Piracicaba, na cidade de Rio Claro. A Companhia Energética do Estado de São Paulo, é da sua época, Júlio? Então, você esteve lá, inclusive. A Companhia Energética de São Paulo, no auge da crise do preço do petróleo, num determinado momento de governo, resolveu apostar na gasificação para a produção de metanol a partir da madeira. Inclusive com projetos que envolviam muito o departamento de ciências florestais, na parte florestal. Aí surgiu a ideia da chamada floresta energética, tá? Floresta dedicada à produção de energia, que é meio estranho também, mas de qualquer forma, muitos projetos de
silviculturais aqui no Jupiá, Ilha Solteira, que inclusive serviu de base, inclusive, para depois a indústria de celulose. E lá, o que tinha? Qual era a ideia? Era um gasificador em que você iria colocar madeira, mas para você aquecer, manter acesa o processo de gasificação, a temperatura no nível necessário, você precisa consumir parte da madeira para gerar energia para o processo. Qual é a ideia que teve? O Elias, eu me lembro muito bem. Qual que é? Vamos colocar eletrodos na base do gasificador e vamos aproveitar a energia excedente na hora que não tem muito uso de energia elétrica das usinas elétricas. Foi o primeiro processo, a ideia de processo em combinar energia hidrelétrica com energia de biomassa para produzir um metanol, combustível líquido. E a CESP tinha veículos, locomotivas movidas a metanol na época, não da madeira, porque estavam testando, tá? Mas na parte de utilização, era normal você ver carros da CESP escrito lá, movido a metanol, que no caso é produzido a partir do gás natural, né? Que é a principal fonte de produção de metanol. Isso aqui foi alvo de muita pesquisa, muita tecnologia, muito investimento. A planta ficou durante muito tempo aqui em Rio Claro. Aí, o que aconteceu? Mudou o governo, entrou um governo que criou a Polipetro. Criou a Polipetro, passou o trator em cima de tudo, falou, não, nós vamos investir agora em petróleo. Por que investir em gasificação? Vamos investir em petróleo. E começou a perfurar poço de petróleo, priorizando a obtenção de petróleo em vez de apostar na energia renovável. Sabe o que aconteceu? Você viaja para o interior de São Paulo, você encontra as cidades balneários de águas termais. Encontraram águas quentes e não petróleo. Então, tem muitas cidades no estado de São Paulo que são cidades balneárias de águas termais por conta da Polipetro, lá dos anos 80. Tá? Bom, isso aqui está tudo registrado, tem referência, enfim. O que está acontecendo hoje? Eu acho que, mais que uma obrigação, a indústria do papel, por estar mexendo com madeira, está absorvendo essa tecnologia e está fazendo gasificação, chamando de singás, que não é correto, na minha visão, conceitualmente falando, é um gás de gasificação, injetando nos queimadores de forno de cal, né? Tá? Então, esses são belos exemplos, que isso aí pode disseminar para outras, como referência de uso prático. Né? Pirólise. A pirólise é a mais antiga biorefinaria que se tem referência. Os egípcios, por exemplo, eles faziam uma biorefinaria caseira, mas eles tiravam o quê? Tiravam alcatrões e produtos derivados para fermentação de barcos, uma mumificação, para a área médica. Tinha muitos produtos tirados da pirólise, da madeira, usado para fins médicos, tá? Medicinais. O que se obtém é aquecimento sem pirólise, é sem oxigênio. Existem alguns derivados, processos derivados, que você pode injetar um pouquinho de oxigênio, no caso do carvão, mas de qualquer forma é o seguinte: o carvão vegetal sempre foi o principal e primeiro produto visado, o pirolenhoso, o alcatrão e o gás não combustível. Esses são os elementos básicos, componentes básicos, misturas complexas de componentes químicos, principalmente a parte líquida e gasosa, em que você pode obter da pirólise. Tá? No século XVIII, esse assunto foi muito disseminado. Patentes, plantas de produção. A Rhodes, a primeira fábrica da Rhodes na Europa, foi de pirólise e biomassa. Principalmente no sentido da obtenção de carvão vegetal para metalurgia, que faz parte da história do Império Romano, por exemplo, tinha as forjas, era carvão mineral, era carvão de madeira, em determinadas regiões onde não tinha carvão mineral, né, no grande Império Romano. Produtos dos materiais condensáveis para tingimento têxtil, curtimento de couro, produtos para preservação de alimentos. As guerras mundiais e petróleo estão aí, na história da pirólise, elas acompanham. Quando o preço do petróleo sobe, todo mundo corre. O preço do petróleo cai, todo mundo... Tá? Mas ela permanece, é uma das que mais fortemente permanece. Tá? Hoje, modernamente, existe um processo mais ou menos recente, da década de 80 para cá, que é a chamada torrefação. Em vez de você obter carvão vegetal, você tem um produto intermediário entre a secagem da madeira e o carvão vegetal. Essa madeira torrada, ela pode ter algumas propriedades interessantes, até para uso metalúrgico. Né? E no Brasil, o carvão vegetal, que é o básico do processo da pirólise, ele é amplamente usado. Mas isso não é novo, não. A chamada refinaria baseada na pirólise, já existia uma planta aqui na América Latina.
próximo a Buenos Aires, em 1930, tinha uma indústria chamada Indústria de Produtos Químicos El Cisne. Produzia 22 mil toneladas de carvão vegetal por ano e produzia alcatrão, ácido acético, metileno, desinfetante, formol, acetona, álcool metílico, para uso industrial, comercial. Tá? E tecnologia europeia que veio para cá. Eu tenho livros antigos de 1920, 25, aí, dessa grossura, assim, fortes em termos de pirólise, então não é novidade. Carvão vegetal. O Brasil é o campeão. Nós vamos aí na ordem de 7 a 8 milhões de toneladas de carvão vegetal por ano, sendo que nós temos essa produção, por quê? Porque nós usamos muito para a produção de ferro gusa, que é o ferro básico para a produção de outros derivados metálicos. Hoje é chamado de ferro gusa verde, por causa do uso da madeira. A indústria siderúrgica brasileira representa 1% da indústria siderúrgica mundial, mas ela tem um diferencial que ela produz gusa verde e aço verde, que até tem um apelo de marketing interessante em relação à questão da renovabilidade, comparativamente ao carvão mineral, o coque mineral, que é o mais tradicional. Nesse contexto, são consumidos cerca de 50 milhões de metros cúbicos de madeira por ano, que é mais ou menos a metade do que se consome para celulose, então não é pouco. Tá? E, infelizmente, nesse processo, nós estamos jogando 24 milhões de toneladas de corpo lenhoso de alcatrão por ano para a atmosfera, porque não tem aproveitamento. Em 1930 já se aproveitava na Argentina. No século XIX, virado do 18 para o 19, se aproveitava muito desses produtos na Europa, nos Estados Unidos, Canadá. Tá? Nos outros países. Então, somando aqui, 8 milhões com mais 4, com 12, 16, 18, 20, se abaixar aqui, vai chegar aí, tranquilamente, nos 30, 40 milhões de toneladas de carvão vegetal por ano. Um montão de madeira. Tecnologia dominada e experimentada no Brasil e mundo afora. A salvo, eu vi várias unidades de produção de carvão vegetal em centros urbanos na Europa, nos Estados Unidos, totalmente fechado, como se fosse uma fábrica pequena de celulose, que você nem percebe que tem produção de madeira ali, de carvão ali, tá? Para usos específicos. Mas no Brasil, em especial, e nos países que mais em condição econômica mais limitada, se usa muito ainda os fornos de alvenaria. O que se faz hoje no Brasil é reengenheirar esses fornos para fornos que possam ser mecanizados. O desafio hoje da indústria de carvão vegetal é a reengenharia, design e performance de fornos de alvenaria, por causa do custo é bastante competitivo. Então, carga de madeira, retirada de carvão, tá? Automação desses equipamentos. Tá? Mas, historicamente, nós temos, desde o século passado, retortas verticais de 30, 40 metros de altura, produzindo 20, 30 mil toneladas de carvão vegetal por ano, sem nenhum problema de poluição, com 2, 3 pessoas automatizadas, assim por diante. No Brasil, nós temos um equipamento aqui na Valorec, que é uma retorta, que já está pronta. O desafio é a questão do custo comparativo, produzir carvão vegetal em retorta com os fornos tradicionais, que aqui é mais economicamente. O que tem hoje de moda? Equipamentos, não é novidade a tecnologia, mas a explosão de ofertas de equipamentos não verticais, mas horizontais, roscas sem fim, tambores rotativos, para pirolizar resíduos. Para produzir o quê? Biochar. Tem um apelo mundial sobre a questão do biochar, que também aqui é um neologismo, porque biológico, biomassa, char é carvão. Biochar. Então, confunde. É gilete ou lâmina de barbear? É xerox ou fotocópia? Tá? Biochar é carvão vegetal. Bom, o que diferencia? É que ele é usado na agricultura. Existe, também não é novidade, eu tenho vídeos do Japão, lá do começo do século passado, os caras colocando carvão no processo de horticultura, para melhorar a produtividade hortícola. Tem propriedades interessantes. Hoje é um apelo mais tecnificado, uma ideia de fazer tudo isso aí com aproveitamento de biomassas residuais, para a questão de crédito de carbono, porque você pode armazenar o pó do carvão no solo e contribuir para a produção agrícola. Existem referências interessantes em termos dessa possibilidade, porque ele areja o solo, ele facilita a ação de micro-organismos no solo. Tá? Mas, ainda, aqui no Brasil, nós temos aqui em Piracicaba uma empresa que está bem avançada, está com tecnologia pronta, inclusive, para a produção de biochar, a partir de resíduos, está experimentando, começou a funcionar 1, 2 meses atrás, aqui do lado. Mas você encontra esses equipamentos aqui, ofertados pelos chineses, a rodo, no Alibaba.
Você encomenda, eles mandam para você em 6 meses, está aqui o equipamento. Não sei a qualidade. Tá? Qual é o desafio? Custo, logística e distribuição, porque não é igual ao calcário, que é pesado. Distribuir pó de carvão vegetal é um problema sério em termos de tecnologia. Como é que vai fazer isso aí para não virar um poeirão? Tá? E em termos de crédito de carbono, você deposita uma vez, o carvão vai ficar por 100 anos. Então, você teve crédito de carbono uma vez só, você não renovou. Tem esse aspecto também, tá? Mas está muito promissor. Combustão, aquecimento com dose estequiométrica acima da necessidade para gerar calor, veio da época da descoberta do fogo. Já evoluímos de fogueira, fosso, fogão de barro, lareira, chaminé. Chaminé foi uma grande invenção. Chaminé, porque se disciplinou a entrada de ar e a canalização dos gases. Parece bobagem, mas não é não. Fogões metálicos, fornalhos, século XIX, Revolução Industrial, começou com madeira. Fábricas, locomotivas, navios, tudo movido a madeira à base de combustão. Petróleo influencia diretamente, como eu mostrei agora, depois que o preço do petróleo subiu, mais ou menos dessa forma. O LQCE, o que tem a ver com isso ao longo dessas 3 poucas décadas? Particularmente através de um grupo de pesquisa registrado no CNPq chamado BioEP, bio, entendo como quiser, biológico, biomassa, enfim, energia, o E e o P de produtos, de modo geral, não madeireiros. Né? A base que nós tínhamos, como falei com vocês, eu vim da área de celulose e papel. Qual a base que eu tinha? Estagiário fazendo densidade básica de lignina, holocelulose, espirrando soda cáustica no olho. Eu trouxe tudo isso aí, né, lendo os trabalhos do professor Celso Fockel. O que eu fiz? Eu trouxe isso aí para a área de energia. Então, os meus trabalhos foram muito vinculados com química e com densidade, química e densidade. Então, por exemplo, começamos a brincar lá, falar, poxa, o que será que acontece se eu aquecer a madeira em relação à densidade? Opa, tem uma relação a densidade da madeira e da do carvão. Óbvio, mas não tinha informação. Quem que degrada mais, a celulose ou a lignina? Está aqui, ó, o trabalho tem sido no laboratório, tem um relatório disso aí. Depois de 45 minutos, a lignina mantém 50%, a celulose desaparece. Opa, tem uma coisa aí. Tivemos uma influência pioneira na questão da seleção de espécies para plantio e no melhoramento florestal de eucalipto para a siderurgia. O primeiro trabalho realizado para o eucalipto, eu acho que no mundo, em que trouxe uma correlação definida, né, estudada, que quanto maior o teor de lignina na madeira, melhor para fazer carvão vegetal. Outra, também não existiam referências, mas não tinha um dado consistente para diferentes espécies de eucalipto, a relação entre a densidade de madeira e a densidade do carvão vegetal. E, fazendo a referência que o professor Celso Fockel fez do uso de radiação gama, também o laboratório está envolvido muito fortemente na definição do seguinte: por que o carvão quebra? O carvão é quebradiço, e muitas vezes isso não é desejado, principalmente na indústria siderúrgica. Como é que se resolve isso? Uma forma, além do processo, é você trabalhar com um ângulo de variação da densidade da medula para a casca, quanto mais baixo, melhor. Que aí você tem a resistência de degradação durante a pirólise mais ou menos equilibrada ao longo de toda a variação da medula para a casca. Também são trabalhos pioneiros que influenciaram depois na questão de definir material para a produção de carvão vegetal, de eucalipto. Sistema de produção de carvão vegetal, também no auge da questão da crise do petróleo. O laboratório está envolvido fortemente no desenvolvimento de uma planta em escala 1:1, tá? Portável, transportável, cabia em cima de uma carreta random, junto com uma indústria metalúrgica de Piracicaba, a pedido do governo na época. Nós fizemos o desenvolvimento de um forno metálico em escala, autossustentado de energia, para produção de carvão vegetal em alta velocidade, com recuperação de gases, alcatrões, pirolenhosos, e queima dos gases não condensáveis, para tornar o processo autossustentado. Nós chegamos a movimentar o motor de um motor Volkswagen de 1.600 cavalos, com esses gases que estão sendo queimados aqui. Tá? Na época, o objetivo era aproveitar essa tecnologia para usar as madeiras de desmatamento das hidroelétricas que estavam expandindo no Brasil, onde tinha floresta, tinha que aproveitar essa madeira. Isso aí avançou até um certo ponto. Depois não houve uma continuidade para uma expansão, mas a tecnologia foi desenvolvida, foram 10 anos de muito trabalho em torno dessa questão. Outra, combustão. Por incrível que pareça, quando houve o aumento
do preço do petróleo, todo mundo correu para diferentes fontes de biomassa. E a que estava mais disponível, mais fácil, além do bagaço, era a madeira. Tá? Muita gente não da área começou a usar madeira para energia. Mas não entendia o que era madeira. Não sabia que a madeira é úmida, que a madeira tem variabilidade. E aí nós começamos a perceber que estava havendo um pouco de confusão no contexto de comercialização de biomassa para energia, de madeira para energia. Nós fizemos um trabalho simples, uma simples conta, agregamos no poder calorífico da madeira a umidade da madeira. Essa equação simplista, tá? Tornou-se o padrão para a comercialização de biomassa para combustão praticamente no Brasil. Foi em 83. Antes o pessoal comparava por volume, de qualquer jeito. Hoje as empresas que consomem cavaco, principalmente aquelas fora do ramo celulose e papel, ramo madeireiro, são empresas da área de cerâmica, da área de agrícola, grandes cooperativas, eles pagam a madeira pelo PCU, que é a energia útil, disponível e efetiva. Tá? Um simples trabalho, tá? Um congresso serviu num contexto de extensão na questão da área de energia de madeira. Extrato piranhoso. Nós também tivemos um envolvimento muito forte na questão do piranhoso durante praticamente 10 anos, em especial diante da presença da Raquel, que fez um doutorado conosco aqui, engenharia química, que acabou de vir da Unilever na Inglaterra. Ela era participou da patente da Signal, né, da Unilever. Ele queria fazer doutorado, veio aqui, se aproximou, desenvolveu um trabalho fantástico dentro do laboratório, trabalhando com piranhoso, resultando numa patente que, a partir do piranhoso, é possível você usar o extrato piranhoso como conservante de cosméticos e saneantes. Está patenteado. Tá? Alguma limitação no contexto do uso para cosmético, porque tem alguns produtos que poderiam ser removidos, tá? Por uma questão de nocividade no produto, mas para saneante, para substituição de formol, por exemplo, tranquilo. Tá? Trabalho em cooperação com o Departamento de Água, Indústria e Nutrição, que fez a parte microbiológica desse trabalho. Gás de efeito estufa. O laboratório envolveu-se muito com essa questão, fazendo trabalhos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico também, junto à Aperam, Plantar, Valorec e ArcelorMittal, quando estava no auge das empresas siderúrgicas pleitearem crédito de carbono. E precisava medir o quanto de crédito de carbono seria possível, a partir do quê? Da potencial condição de queimar os gases da pirólise. Queimando os gases, você teria condições de fazer a correlação com o plantio de floresta, ter crédito de carbono. A Plantar foi a primeira, tá, que conseguiu isso começou a disseminar, e o laboratório foi chamado para montar uma estrutura que cabia dentro de uma van, um cromatógrafo, tudo que você possa imaginar, e nós íamos para campo, ficamos há 2, 3 meses em campanha com equipes, 5, 6 profissionais de diferentes áreas, fazendo essa avaliação. Desenvolvemos equipamentos específicos, inéditos, para fazer essa coleta, para praticamente ou particularmente determinar a quantidade de CO2 e metano emitidos. Tá? Então, um parafernália em torno disso aí, em termos de metodologia, seguindo a metodologia da ONU. Tá? Então, esse foi um trabalho intenso, muito recurso para o laboratório na época, inclusive, quanto a compra de equipamento, infraestrutura, bolsas para alunos, enfim. E sempre, todos os trabalhos nossos, sempre vinculando algum trabalho de pós-graduação. No caso, o Marcel Tassini, que hoje é um empresário da área de negócios, ele é gestor ambiental, ele fez um trabalho fantástico, inclusive, ele apontou que a norma da ONU, ela tinha gaps. Nós encaminhamos o relatório para a ONU, no sentido de mostrar que tinham gaps de metodologia, que a metodologia está sendo proposta para uma situação, ela era melhor para outra situação. Então, um trabalho fantástico. Energia da madeira. Tem um componente social fortíssimo. O laboratório está envolvido com a questão econômica, socioambiental e tecnológica para carvão vegetal para cocção no estado de São Paulo. Por incrível que pareça, nós consumimos 1 milhão de toneladas de carvão vegetal para churrasco no Brasil, por ano. É equivalente ao que os americanos consomem para fazer churrasco com briquete, tá? e hambúrguer, né? Isso aqui, o nosso consumo varia muito em função da picanha, né? Tem gente que vai dar picanha de graça, outro fala, não tem mais picanha. Então, mas é um consumo altíssimo, estamos falando aí em torno de 40 milhões de metros cúbicos de madeira por ano, para nós fazermos churrasco no final de semana ou nas grandes churrascarias. Tem, né, fogo de chão, assim por diante. E tem um problema seríssimo em torno disso. Por exemplo, não era à toa, na época que tinha esse tipo de coisa aqui, ó.
polícia rodoviária interferindo porque estava com problema de APP, criancinha trabalhando, enfim. O que foi feito? A pedido do Sindicato do Comércio Varejista do Carvão Vegetal em Linha de São Paulo, com o apoio de quase $200 mil do SEBRAE, foi montada uma equipe de 20 pesquisadores, 20 técnicos, envolvendo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Foi feito um trabalho durante 10 anos para tentar desenvolver uma regulamentação de carvão vegetal para churrasco, inédito no Brasil. Tá? Foi feito praticamente um censo, foram encontrados mais de 1.000 produtores de carvão vegetal no Estado de São Paulo, tá? Que é o principal consumidor de carvão vegetal para churrasco no Brasil, principalmente São Paulo, a capital. Encontramos os desafios, capacitamos o pessoal ligado à produção, trabalhamos com qualidade, e o carvão, depois foi possível incluí-lo num programa da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, num sistema de qualidade que eu não sei se ainda hoje existe, eu confesso que eu não atualizei, mas café, algodão, tem um sistema de qualificação para comercialização de carvão, de produtos agrícolas com o selo da Secretaria de Agricultura. O carvão vegetal foi premiado. Não foi para frente por uma razão básica. Não sei se vocês sabem, mas o custo de um churrasco, o carvão vegetal participa no máximo em 8%. O resto é a picanha, é a cerveja, é o farofa, assim por diante. Tá? Então, a remuneração do produtor de carvão vegetal é muito pequena, a margem muito pequena. E o sistema de certificação exige investimento. E havia uma proposta, na época do governo do Estado, de financiar isso. Aí mudou o governo, parou. Sempre tem uma coisinha desse tipo no meio, né? Mas, de qualquer forma, nós também vinculamos alunos de mestrado, o Ananias Francisco Dias de Ajur, hoje é professor da Federal do Espírito Santo, que eu considero um continuador desses trabalhos na área de carvão vegetal, aqui do LQCE, inclusive ele assumiu a coordenação do grupo do BEP, um profissional fantástico, de capacitação muito grande para tocar isso aí, e ele fez uma tese que repercutiu no Globo Rural, tudo você vai imaginar, que simplesmente ele fez um trabalho de avaliar a qualidade do carvão vegetal usado para churrasco no Brasil e conversar com os consumidores. Ele fez teste de qualidade, fez QFD, etc. e tal, e chegou a uma definição clara em relação ao que deve ser um carvão para A, para B, para C, tá? Para apoiar, inclusive, essa regulamentação. Tá? Lembrando, não é só questão tecnológica, social e ambiental, tem questão de saúde envolvida aqui. Porque nós comemos carvão vegetal quando nós comemos churrasco. Tá? Da onde que vem essa madeira? O Ivaldo não está aqui, mas há referências de pessoas que pegam madeira tratada com CCA, CCB, etc. e tal, e faz carvão vegetal. Né? Com cromo, cobre e arsênico. Então tem uma questão fortíssima em torno disso. Termorrestrificação e torrefação. O laboratório se envolveu também fortemente com isso, não só para a questão de energia, mas nós tínhamos um trabalho com a França em especial, para desenvolver tecnologia para termorretificar a madeira. Para quê? Para estabilizar dimensionalmente a madeira, principalmente eucalipto e pinos. Estabilizar a madeira, mudar a cor e aumentar a resistência a ataque de micro-organismos mediante tratamento térmico. Ser um produto mais amigável ambientalmente para tentar evitar o uso com produtos químicos tipo cromo, cobre e arsênico, que são tradicionais para o uso de transição de madeira. Tá? Para usos específicos. Tá? Isso já é bem conhecido no mundo, tem empresas na Europa que fazem a termorrestrificação da madeira para fazer produtos para, como é que chama? Guarnições, janela, porta, piso, com bastante qualidade, com bastante sucesso. Mas nós apostamos também de tratar os resíduos, tanto os resíduos urbanos como resíduos florestais. Para quê? Para homogeneizar o material. Você homogeniza com o tratamento térmico, você aumenta o poder calorífico e você facilita a fragmentação. Na concepção de que você tem um material com maior poder calorífico, sem umidade, facilmente fragmentado, que você pode injetar como pó em fornalhas. Tá? Isso foi testado na indústria cerâmica, inclusive. É perfeitamente possível. Então, esse trabalho então, resultou em 3 teses, pelo menos. Estou destacando só aqueles, não estou colocando os trabalhos publicados, mas em especial as teses, tá? Que gerou N trabalhos disso. A Ana fez mestrado, doutorado com os resíduos aqui com a gente, hoje ela é professora da FATEC. O Carlos Rogério de Andrade fez um trabalho interessantíssimo com resíduos urbanos, hoje ela é professora da Federal de Goiás. E a Giana Estela de Almeida, que fez o pós-doutorado
a parceria inicialmente com a Engref, depois com a Agriparitec. Hoje ela é professora da Paritec em Paris. No aspecto envolvimento mais político, porque a energia de madeira tem um contexto também que toda a área tem. Então o laboratório também se envolveu nisso, nós fomos convidados para participar de um grande projeto com muito dinheiro da Embrapa na época, que era uma questão de inserção, de tentar identificar e revalorizar as florestas, no caso energéticas na época, o nome era muito comum, na matriz da agroenergia brasileira. Porque no setor agrícola, a floresta é um componente historicamente não muito bem visto. Ele não é priorizado. Não é priorizado. Isso é histórico, nós sabemos disso, né? Então a ideia, capitaneada para lembrar para Colombo, nós tivemos a oportunidade de participar, enorme quantidade de pesquisadores, instituições, uma rede fantástica, tá, de trabalhos envolvendo diversos processos, problemas, desafios da área de madeira para energia, e o LQC teve uma representação como membro da coordenação geral, única instituição fora da Embrapa, todos os membros restantes da coordenação eram da Embrapa, mas o único membro externo era o LQC participando da coordenação geral desse projeto. Pela coordenação de um projeto componente que tratou desses produtos clássicos aqui, né, esses processos clássicos da produção do uso de madeira para energia. Na época, a Embrapa propôs o primeiro Congresso Brasileiro de Florestas Energéticas. Foi o único que aconteceu até agora. Tá? Então, a referência importante foi o primeiro e foi o único. Tá? Foi um fantástico, várias centenas de trabalhos publicados, mais de 1.200 participantes, mas uma referência histórica. Diagnósticos sobre o uso energético de madeiras na indústria cerâmica no estado de São Paulo. Nós temos aí, a indústria cerâmica é responsável por 18% do consumo de madeira e energia no Brasil. E ela não está abonada com a atenção do pessoal que trabalha com floresta, trabalha com madeira, porque são pequenos nichos, tá? Espalhados. Nós fizemos um trabalho bastante intenso com a tese do Guilherme Andrade Lopes, que é um CEO de uma grande empresa, uma grande certificadora aqui no Brasil. Ele fez um trabalho diagnosticando a questão do uso de resíduos na indústria cerâmica no estado de São Paulo. Um trabalho também que norteou algumas alterações no processo de aquisição e também em termos de controle de qualidade da madeira usada. Outra ação também no ambiente político, isso aqui é muito interessante, o LQC esteve envolvido fortemente num trabalho que foi encomendado para o Centro de Gestão Estratégica do Governo Federal, na época, a pedido do MIDIC, que era o quê? São vários profissionais envolvidos, nós fomos convidados para trabalhar com a questão da emissão dos gases de efeito estufa na produção de carvão vegetal no Brasil. Até então, havia um discurso muito forte de que, estou terminando, Milanês, Milanês, estou terminando, havia 5 minutos suficiente, havia uma ideia na época, muito falada, que o problema das emissões de gases de efeito estufa no Brasil era por causa do desmatamento, tá? Principalmente por produtor de carvão vegetal. Aí esqueceram que tinha metano nos gases da carbonização. O que nós fizemos? Fizemos uma avaliação, pela experiência nossa de trabalhar com a metodologia da ONU, e o que aconteceu? 90% das emissões de gases de efeito estufa na produção de carvão vegetal não está no desmatamento. Está onde? Nos gases da carbonização. Tem que ter política pública em cima disso. Isso motivou as empresas siderúrgicas a avançarem ainda mais nos seus procedimentos para ou queimar o metano, que a floresta não absorve, né? Ou recuperar esses gases. Mas ainda o grande passo não foi dado, e continuamos emitindo. Fizemos cenários para cada situação dessa para até 2050. Lógico, não ficou só tem vários trabalhos de aprofundamento mesmo. Por exemplo, desafios, nesse caso, né, em cima do pirolenhoso. Será que não dá para misturar o bioóleo que está no componente do alcatrão do extrato pirolenhoso com algum óleo derivado do petróleo para tentar fazer uma greenagem, né, um green no combustível fóssil para melhorar a pegada dele?
Essa foi uma proposta de trabalho, nós fizemos durante 2 anos, sabático, que resultou, inclusive, em uma proposta de um programa de pesquisa, no sentido de fazer uma combinação do óleo fóssil, né, petróleo, derivado de petróleo, com o bio tirado do processo de carbonização. 24 milhões de toneladas, ali tem pelo menos 1 milhão de toneladas de bioóleo. Esse projeto foi discutido, etc. e tal, aí por diversas circunstâncias, inclusive particulares, porque eu estava sem pensar em aposentadoria, mas isso aí, nós transferimos isso aí para o professor da Federal do Espírito Santo. O professor Humberto não estava aqui ainda. E outra, para finalizar mesmo, um outro desenvolvimento importante na área de siderurgia, que é o seguinte: durante o processo de carbonização em fornos de alvenaria, existe um momento que você carrega o forno, você faz a carbonização, depois tem que esperar o forno esfriar. Qual a ideia que surgiu? Pô, será que a gente não pode separar a parte de resfriamento do carvão fora do forno? Junto com uma empresa de engenharia aqui, tudo isso aí com financiamento, através das fundações, através do IPEF, etc. e tal, envolvendo alunos de pós-graduação, enfim. Nesse caso, envolveu um aluno doutorado, ex-mestrando da Federal de Viçosa, trabalhando no carvão vegetal, e hoje ele é profissional da Gerdau. O que fizemos? Uma ideia, forno rampa. O que é o forno rampa? Eu faço carvão vegetal num forno de alvenaria, isso aqui está em escala 1 para 1 já, tá? Para pequeno e médio produtor, podia ser ampliado, ou vários desses em série. Você faz o carvão vegetal, e a hora que deu no ponto, você solta o carvão vegetal numa caçamba e fecha a caçamba e põe vai virar fora. Parece simples. Vai querer colocar ovo em pé, mas alguém tem que colocar ovo em pé. O que é isso? Aumentou em 30% o ciclo de aproveitamento do forno. Com o detalhe, adicionando uma fornalha para queima dos gases, para circular os gases, para abastecer energeticamente a fase inicial do processo de carbonização. Está em patenteamento. A discussão da patenteamento é que estão questionando de que a defesa da tese foi feita fora do prazo exigido pelos prazos de encaminhamento do patente. Nós estamos discutindo, mas não estamos conseguindo provar que está dentro dos prazos. Mais recentemente, numa parceria aí forte com o professor Ananias, na Federal do Espírito Santo, nós estamos trabalhando com algumas coisas interessantes, assim, não é pesquisa clássica, né, de medir a fibra, fazer análise química, é um trabalho bem objetivo, com coisas que estão no nosso dia a dia. Dada a origem dele de fazer o trabalho com o carvão vegetal, tem 3 teses de doutorado com questão de uso de carvão vegetal e combustíveis fósseis para a produção de alimentos. Tá? Nós comemos pizza com madeira, nós comemos churrasco com carvão. Vocês pararam para pensar o que tem ali? Então, são as últimas 3 teses recentes, em parceria com o professor Francides. Ele mais orientador, eu estou só dando as ideias e lendo até depois para corrigir. Mas para finalizar mesmo, um pequeno vídeo. Já que nós estamos próximo ao almoço, eu vou aguçá-los com um vídeo a respeito. Terminou. Tá, vamos lá. Olá, meu nome é Alisson Moreira da Silva, sou engenheiro florestal, mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo. Durante o meu doutorado, entrei no universo do churrasco para entender alguns insights que pouco pensamos enquanto prestigiamos essa tradição, os impactos do que usamos como fonte de calor. Churrasco é muito mais do que comida, é um evento social. Ele une amigos e família ao redor da churrasqueira com aquele aroma que desperta memórias. Nos Estados Unidos, cerca de 80% dos proprietários de residência possuem pelo menos uma churrasqueira. No Brasil, a média é de 15 churrascos por pessoa no decorrer de um ano. Mas você sabia que a escolha do que usamos para fornecer calor no preparo dos alimentos pode interferir diretamente na qualidade do alimento grelhado e até na saúde de quem consome? Foi exatamente isso que me levou a investigar diferentes tipos de combustíveis, como madeira, carvão vegetal e briquete de carvão, para entender o desempenho energético, os efeitos na carne grelhada e as emissões gasosas pela combustão.
Para o desenvolvimento da pesquisa, uma churrasqueira experimental foi aprimorada, com termopares e analisador de gases, nos permitindo medir com detalhes a distribuição de temperatura e as emissões gasosas, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano e óxidos nitrosos. Analisamos as características das biomassas que impactam diretamente na pesquisa, como umidade, densidade e poder calorífico, para então fazermos o churrasco. A prática foi tão saborosa quanto desafiadora. Testamos a carne bovina e padronizamos todos os processos para garantir resultados confiáveis. Analisamos a composição centesimal da carne antes e depois do churrasco, além de propriedades físicas e mudanças de cor. Durante meu doutorado sanduíche em Portugal, no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, analisamos os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HPAs, compostos potencialmente cancerígenos que surgem na fumaça gerada pela queima de combustíveis à base de carbono e quando a gordura pinga nas brasas em churrasco. Os resultados foram impressionantes. A madeira, por exemplo, produz um calor intenso e deixa a carne com uma cor mais avermelhada, mas exige mais abastecimento na churrasqueira e aumenta a quantidade de HPAs no alimento. A estrutura química da madeira, principalmente no que pertence à holosselulose, contribui para que as emissões de gases importantes sejam elevadas, como monóxido de carbono, dióxido de carbono e óxidos nitrosos. Já o carvão vegetal, por possuir carbono fixo concentrado em maior quantidade, oferece uma queima mais uniforme e controlada e com menos HPAs depositados na carne. Como o carvão vegetal é uma biomassa que passou por um processo que praticamente degrada toda a holosselulose, possui menos emissões comparado à madeira. Contudo, é um material que possui maior parte da combustão na forma incompleta, o que faz com que a emissão de monóxido de carbono seja elevada. O destaque, no entanto, foi para os briquetes de carvão. Apesar de possuir elevado teor de cinzas, que diminui a quantidade de energia disponível, possui elevada densidade, o que aumenta a eficiência e deixa a queima mais estável, com menor emissão de gases poluentes, como metano, monóxido e dióxido de carbono. Além disso, oferece carnes com menor concentração de HPAs entre todos os combustíveis. Ou seja, briquetes de carvão vegetal permitem maior controle ao churrasco, com queima mais eficiente e mais sustentável, resultando em menos prejuízo à saúde humana e ao meio ambiente, mantendo as características de um bom churrasco. Neste projeto, fui orientado pelo professor Dr. José Otávio Brito, da Universidade de São Paulo, e pelo professor Dr. Ananias Francisco Dias Júnior, da Universidade Federal do Espírito Santo. Se assim como eu, você é um apaixonado por churrasco e quer saber mais sobre como torná-lo mais saudável e sustentável, entre em contato. Ficarei feliz em compartilhar mais detalhes da pesquisa com você. Esse é um exemplo da necessidade de nós, pesquisadores, estarmos além da bancada. Tá? E aqui, hoje não se fala mais, mas aqui no departamento eu conversava muito com meus colegas para falar assim, vou dar uma palestra sobre floresta, e falava assim, olha pessoal, é o seguinte, existem vários usos da madeira, tá? Existe inclusive o uso da madeira como lenha, mas existem outros usos mais nobres. Eu pergunto, isso aqui não é nobre? Então, infelizmente não se usa mais isso, dizer que vai usar a madeira para finalidades mais nobres do que para energia. O que você pode dizer é que você pode agregar mais valor econômico, né? Rentabilidade econômica é diferente, tá? Mas o componente social é importante. Obrigado, eu quis fazer um panorama de tudo que está envolvido na energia da madeira, deixando aqui espero, algum mínimo de herança aí para os jovens futuros que estão vindo, desafios novos para o professor Humberto e a nova geração que está aí, apesar de nós estamos ainda nativa, com capacidade cognitiva para tocar um pouco. Tá bom? Um abraço para vocês.